Chegamos, o Iniciativa, o programa onde juntos abordamos as questões do emprego e do desemprego, da formação e da qualificação através de conversas com os protagonistas de percursos de vida que nos surpreendem e motivam, servindo de exemplo a quem procura uma resposta. Esta semana a Iniciativa continua a apertar o foco nas medidas que o IFP coloca à sua disposição para que possa mudar a sua vida. Estímulo 2012. Já ouviu falar? Os destinatários da medida, em termos da sua inserção, digamos, nessas entidades empregadoras, são pessoas desempregadas que se encontram inscritas nos centros de emprego há pelo menos 6 meses consecutivamente. Desenhamos o perfil de uma profissão assente num curso de aprendizagem. O curso tem duração de 3 anos. Tem a parte teórica e tem a parte prática. Há um ano revelámos as opções de vida de um jovem que foi até considerado o melhor soldador europeu. Passado este tempo fomos ver se tudo valeu a pena. Agora já sou formador à roda quase de 2 anos e pouco e tenho gostado. Começamos este programa com uma das medidas recentes disponíveis nos centros de emprego, a medida Estímulo 2012. Dr. Otávio Oliveira, é um gosto conversar consigo. Bem-vindo ao seu Iniciativa também. Em que consiste, de facto, esta medida, este estímulo intitulado 2012? A medida Estímulo 2012 é uma medida desenvolvida pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional desde fevereiro e que, de facto, tem como grande objetivo apoiar as entidades privadas com e sem fins lucrativos na criação de postos de trabalho, de certa maneira estimulando essa criação e apoiando financeiramente essa atividade de relevante interesse social como é a criação do emprego. São estes os destinatários preferenciais a esta medida? Os destinatários desta medida são, de facto, as entidades empregadoras de natureza privada com e sem fins lucrativos, estando afastadas, naturalmente, das entidades de natureza pública. Os destinatários da medida, em termos da sua inserção, digamos, nessas entidades empregadoras, são pessoas desempregadas que se encontram inscritas nos centros de emprego há pelo menos 6 meses consecutivamente. Portanto, é um requisito fundamental para poder aderir a esta medida, não é? Para poder inscrever-se nesta medida. A inscrição é necessária? O requisito fundamental da natureza da entidade é, de facto, um requisito obrigatório, para além de outros que têm a ver, enfim, com o facto da entidade ter que ter a sua situação regularizada perante a segurança social e perante as finanças, enfim, e outros requisitos também associados à própria criação do posto de trabalho, como seja a celebração de um contrato a termo certo, a termo resolutivo certo, pelo período mínimo de 6 meses, ou de um contrato sem termo, a criação líquida de emprego que resulte dessa admissão e também a manutenção desse mesmo nível de emprego acrescido. Portanto, um desempregado à procura de um primeiro emprego ou de uma mudança de carreira. Exatamente. Tanto estamos a falar de situações de primeiro emprego como situações de novo emprego. Sendo esta situação de novo emprego, as pessoas que já tenham estado na atividade económica, já tenham estado empregadas e que, enfim, por força de algumas circunstâncias, o tenham deixado de estar. Vamos então passar à prática. Eu era empregada de escritório, fazia contabilidade, toda a parte de secretariado. Olá, eu sou a Angelina Sá, tenho 46 anos, estava desempregada e agora sou empregada de mesa. Estava inscrita no Fundo de Desemprego e através da medida Estímulo 2012 consegui entrar para esta empresa. Olá, chamo-me Estrela Granjo, tenho 45 anos, estava desempregada há 11 e agora trabalho na área comercial. Eu estive 20 anos nas vendas, portanto estava relacionada com a área comercial. Por isso o meu contentamento realmente de ter conseguido arranjar o emprego que eu mais queria. Eu soube que esta empresa estava a necessitar de pessoas e foi contactada pelo Centro de Emprego e aceitei. Eu fui chamada, entretanto tive uma entrevista, a qual foi selecionada, portanto não foi assim nada de maior, foi super rápido, foi muito mais rápido que aquilo que eu pensava.
A formação que eu tive foi num restaurante conceituado na zona do Porto. Estive a fazer a formação de 50 horas de espanhol, o que foi uma mais-valia para mim, não é? E penso que para os colegas. É uma medida muito correta para ambas as partes, tanto para o empregado como para o empregador. Nestes últimos 2 anos, precisamente, já estava a ficar exausta de estar em casa, cansada, sentia-me desmotivada, com pouca autoestima. Isto para mim foi uma mais-valia, porque me senti muito mais estimulada para tudo. Além do trabalho, do dinheiro que ganho, saio de casa e convivo também com outras pessoas. E sem dúvida que mudou, a minha e dos meus filhos. Dr. Otávio Oliveira, os apoios a esta medida são atrativos para as empresas? Eu julgo que sim. Enfim, o propósito destes apoios é exatamente de constituírem incentivos à criação dos postos de trabalho. De uma forma muito sucinta, os apoios que estão previstos é um apoio de 50% da retribuição mensal paga ao trabalhador durante um período de 6 meses, sendo que este apoio mensal não pode ultrapassar um valor de um indexante de apoios sociais, que neste momento é de cerca de 419,22 €, estando também previsto, digamos, a possibilidade de algumas situações de majoração em 10% deste apoio. Ou seja, quando estamos a falar de desempregados de longa duração que estejam inscritos há mais de 12 meses, com jovens com idade igual ou inferior a 25 anos, com situações em que as pessoas a contratar possam ser beneficiários do rendimento social de inserção e ainda, digamos, numa situação em que possam ser pessoas do sexo feminino que não disponham do 3º ciclo do ensino básico, naturalmente há esta majoração de 10%. E há um limite máximo de pessoas a contratar por parte das empresas ao abrigo desta medida? Há um limite de 20 postos de trabalho, portanto, não podendo ir, digamos, além desse limite, embora esteja previsto que esse limite possa ser excepcionado quando haja o reconhecimento do interesse estratégico de um determinado projeto para a região, seja em função da natureza do investimento, seja em função também do interesse estratégico da criação do emprego para aquela região. O Dr. Otávio Oliveira considera que estas medidas são atrativas e são eficientes, são eficazes neste plano de estímulo ao mercado de trabalho? É só uma medida atrativa, é uma medida que está em vigor desde fevereiro, é uma medida que, portanto, neste momento tem cerca de 7 meses de execução, que ao longo destes 7 meses de execução, cerca de 5.200 entidades empregadoras já apresentaram as suas candidaturas, envolvendo cerca de 11.200 postos de trabalho e do qual resultou, portanto, cerca de 7.100 colocações nessas mesmas ofertas de emprego que foram comunicadas. Falamos de uma oferta que terá como duração mínima, digamos, os 6 meses. Não há obrigatoriedade, contudo, de a empresa depois ficar com esse trabalhador, portanto, integrá-lo nos seus quadros. Não há essa obrigatoriedade. Não há essa obrigatoriedade. Agora, esta medida é uma medida que visa, naturalmente, a criação do emprego, mas não se esgota na criação do emprego. Ela também tem uma dimensão de formação profissional e essa dimensão da formação profissional é uma dimensão no sentido de, naturalmente, reforçar a qualidade do recurso humano que a empresa está a contratar, também, naturalmente, permitir por força dessa componente da qualificação dos recursos humanos, haja uma maior associação entre empregador e empregado, os vínculos se solidifiquem. Convido a conhecer um pouco mais o exemplo desta empresa. A medida de estímulo tinha saído há muito pouco tempo. Nós abordámos o Centro de Emprego de Gaia no sentido de termos uma reunião para ver como funcionava. Fizemos essa abordagem, de imediato fomos recebidos. Ao abrigo da medida de estímulo, contratámos e selecionámos e contratámos 8 pessoas. O Centro de Emprego de Gaia deu-nos o apoio efetivo em todas as fases do processo, desde a seleção, disponibilizando-nos salas para fazer entrevistas, ouvimos cerca de 200 pessoas, desde a área comercial à restauração, à animação cultural e à música, etc. Num segundo momento, o Centro de Emprego deu-nos também, através do Centro de Formação do Centro de Emprego de Porto, deu-nos o apoio no sentido de dar a formação obrigatória
pela medida de estímulo. Isso permitiu que a equipa toda de trabalho tivesse uma formação de 50 horas em um espanhol muito vocacionado para a área em que estamos e, por outro lado, também permitiu que toda a equipa, não só os 8 da medida de estímulo, participassem nessa formação sem qualquer custo para a empresa. Para além da fase inicial do apoio da contratação e da formação, há uma compensação até 50% do valor do seu vencimento, até um limite máximo. Não deixa de ser uma ajuda muito importante para uma empresa que está a arrancar e para uma empresa que quer criar postos de trabalho e quer abrir novas áreas de intervenção. A inscrição é muito fácil, é feita através do portal Net Emprego, está tudo ao alcance de um clique, não é? E, portanto, o processo é relativamente simples e qualquer empresário que pense e que possa, neste momento difícil, atrever-se, que é um bocado esse termo, a aumentar o seu quadro pessoal ou a fazer um novo negócio, deixo o meu desafio, que deve testar, deve exigir e deve pôr o centro de emprego a trabalhar com a empresa e não esperar que seja o centro de emprego a lembrar-se que a empresa existe. O que é que as empresas interessadas no Estímulo 2012 deverão fazer? Bom, as empresas poderão naturalmente consultar o site do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem informação relevante sobre esta matéria, poderão dirigir-se a um centro de emprego, a uma unidade orgânica local do Instituto de Emprego, onde terão naturalmente uma informação de proximidade realizada pelos técnicos do Instituto de Emprego. Caso haja, de facto, um efetivo interesse na concretização da candidatura, deverão apresentar uma oferta de emprego no portal Net Emprego e, portanto, esta medida é uma medida que está desmaterializada no sentido da sua gestão e da sua operacionalização e, após, digamos, apresentarem essa sua candidatura, ela será apreciada, será validada pelos serviços do Instituto de Emprego e, portanto, desenvolver-se-á depois toda a tramitação própria da medida. Permita-me só que refira que pode acontecer que a entidade já tenha conhecimento, já tenha feito um processo de seleção, já tenha identificado quem pretende admitir. Nesse caso, a entidade sujeita à nossa apreciação se a pessoa que quer admitir cumpre os requisitos que a lei prevê, designadamente o estar inscrito no centro de emprego como desempregado há pelo menos 6 meses. Esta medida irá continuar em 2013 nos mesmos moldes? Esta medida teve a sua gênese, de facto, no compromisso para o crescimento, para a competitividade e o emprego. Desde logo foi admitido que ao fim de 6 meses deveria ser feita uma avaliação. Essa avaliação está em curso. E, enfim, existem neste momento trabalhos preparatórios para uma reformulação desta medida, naturalmente aprendendo com estes 7 meses da sua gestão, melhorando alguns aspectos, procurando que ela aumente a sua eficácia e admito que, digamos, a nova medida que venha a resultar, até por força de se pretender que a medida se estenda e vigore para além de 2012, venha a ter uma outra designação que não circunscrita ao ano 2012. Permita-me que lhe pergunte também, se não estivesse colocado no mercado de trabalho, acha que poderia aderir a uma medida como esta, Estímulo 2012? Eu, se tivesse, digamos, 25 anos e estivesse na situação de desemprego, naturalmente tenderia a ter uma atitude proativa e, portanto, tenderia a enviar, digamos, os meus currículos, tenderia a bater à porta de empresas para apresentar a minha candidatura, eventualmente, a postos de trabalho vagos que existissem nessas empresas, ou mesmo que não estivessem vagos, salientando os meus méritos na expectativa de que as entidades empregadoras ficassem convencidas que valeria a pena uma aposta, digamos, nesse caso, na minha pessoa. E, naturalmente, eu próprio seria portador de alguma informação que ajudasse a empresa a tomar uma decisão no meu interesse. Portanto, neste caso, é fundamentalmente a empresa que tem que decidir pela candidatura. O jovem, digamos, como refere na sua pergunta, tem também, digamos, enfim, um dever, de alguma forma, contribuir para que esse ajustamento que todos desejamos se concretize, possa acontecer. Obrigada por esta nossa conversa, Dr. Otávio Oliveira. Espera-se então mais medidas positivas e que incrementem o mercado de trabalho. Muito obrigada. Tive muito gosto e o nosso caminho, o nosso objetivo é exatamente esse.
E no Iniciativa Já Não Sabemos Viver sem a nossa habitual partilha de histórias. O Ricardo Nogueira é o nosso próximo protagonista e o sucesso da sua carreira passou por um curso de aprendizagem em que a componente de formação em contexto de trabalho é fundamental. Ao mesmo tempo, vamos conhecer uma empresa que integra 99% dos jovens que desenvolvem com eles este tipo de formação. Olá, sou o Ricardo Nogueira, tenho 22 anos, fiz o meu estágio profissional de desenho industrial CAD na Quantal Group, onde exerço funções neste momento. Comecei o meu estágio cá em 2009 e depois foi sempre uma fase para aprender e arrecadar a maior informação possível, desde intercâmbios com clientes, mesmo com o próprio grupo criado na empresa. É sempre uma série de trocas de informação que nos dá uma bagagem muito grande depois para o nosso futuro. Eu tirei um primeiro curso de operador de máquinas e ferramentas, desde programação, a preparar, pronto, mesmo o trabalho de produção propriamente dito. E já nessa altura tive uma cadeira de CAD, de desenho, e foi aí que depois suscitou o interesse por essa área. É-nos muito difícil encontrar profissionais qualificados no mercado de trabalho e então a nossa estratégia passa por formar cá dentro. O Ricardo, desde o início, que sempre foi um jovem muito curioso, sempre gostou de aprender mais, de estar dentro de todos os processos. E isso fez com que ele fizesse um trabalho excelente durante o estágio. Nós não tivemos qualquer dúvida depois na admissão dele. Há vários processos que nós fazemos cá e nós, engenharia, parte da engenharia, fazemos a sequência de produção. Somos quase o motor da empresa porque fazemos tudo o que é informação que sai depois para a produção tem que estar completamente definida antes de lá entrar, não é? Nós definimos que material é que se vai usar, onde é que se vai fazer, como, quando, onde. Programamos isso tudo antes das peças de serem executadas. Se algum cliente nos pede, olha, preciso de uma peça que se encaixe aqui, que faça isto, tem esta determinada função, e nós fazemos o desenvolvimento todo. O meu trabalho é feito com base no computador, com softwares, que depois é impresso em papel, que para depois ir com processos definidos para cada setor da empresa para ser executado. Cada vez mais conseguimos captar jovens qualificados que ainda não entraram no mercado de trabalho. E nós conseguimos, através dos estágios, reter cá jovens qualificados. E temos uma taxa de cerca de 99% de admissão. Uma das fases felizes do percurso formativo de Ricardo foi a sua participação no WorldSkills em 2009. Uma experiência muito boa porque abriu completamente o ângulo de visão, porque abre completamente o facto de estarmos com 60 profissões diferentes, com 1000 ou 1500 pessoas de todos os países e mais alguns. Nós tínhamos apenas 6 meses de preparação. Por exemplo, o brasileiro, que foi o que ganhou, já tinha estado há 4 anos a preparar-se para este evento, que foi em 2009. E ele tinha 6 meses, fiquei tudo bem, e fomos para lá, onde correu bem, as coisas começaram a correr bem, eu ia bem preparado, tinha feito estágio aqui, tinha feito estágio noutras empresas, tinha arrecadado maior informação e a mais diversa informação, que depois me desse bagagem para poder estar lá e não ter receio deles. Os meus horizontes não têm limites, é trabalhar e dar o máximo e as coisas vão aparecer como apareceram até agora. A sorte é preciso procurá-la. Foi recentemente apresentado o estudo de avaliação das políticas ativas de emprego entre 2004 e 2011. É um estudo inovador porque apresenta resultados muito claros, muito rigorosos sobre os efeitos das diferentes medidas que têm sido introduzidas em Portugal ao longo da última década quanto à reinserção no mercado de trabalho dos desempregados. O estudo analisa as variedíssimas medidas e indica-nos, de acordo com a análise que é feita, que envolve informação da Segurança Social, informação do próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional, o que é que tem mais impacto em termos de contribuir para o regresso dos desempregados no mercado de trabalho. Este estudo foi efetuado para avaliar a intervenção no domínio da promoção do emprego, nomeadamente as medidas que foram e continuam a ser implementadas. Verificamos que medidas como os estágios profissionais, os apoios à contratação, são medidas que têm um impacto particularmente significativo, da ordem dos 25%, em termos do retorno dos desempregados ao mercado de trabalho. E são precisamente essas as medidas em que o Governo tem estado a apostar, nomeadamente através da medida Estímulo 2012 e através da medida Passaporte Emprego.
Todos sabemos dos condicionalismos que as políticas económicas têm imposto às nossas vidas, contudo há que concluir sobre a eficácia das atuais medidas, não só na área do emprego, nos apoios à contratação e ao empreendedorismo, mas também no setor da qualificação, onde se inserem, entre outros, os cursos de aprendizagem, os cursos de educação e de formação de jovens e de adultos. Este estudo foi desenvolvido pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. E quem aproveitou uma das medidas lançadas pelo IEFP foi Rui Teixeira e hoje tem um emprego, uma profissão, técnico de instalação de painéis solares. Desenvolveu a sua formação em contexto de trabalho, uma opção igualmente válida para quem quer aprender, mas que por um ou outro motivo abandonou a via de ensino mais tradicional. Esta é uma profissão do futuro. Se nós formos a ver em todos os rankings de todas as profissões, lá vamos encontrar estas. Olá, sou o Rui Teixeira, tenho 27 anos e sou técnico instalador de painéis solares. Eu cheguei a esta profissão porque gosto de não ficar parado. Um técnico de instalador de painéis solares instala painéis, como também faço reparos nos painéis. Por exemplo, vidro partidos ou serpentinas, por exemplo, que sejam rotas. Para termos esta formação, basta apenas irmos para um centro de formação, a pessoa inscreve-se e ficará à espera e a aguardar depois que se chamem. Assim que estiver aprovado, ou seja, turma formada, passa-se ao processo de aprendizagem. O curso tem duração de 3 anos, tem a parte teórica e tem a parte prática. Naquele momento, ou naquele período de estágio, e onde nós vamos pôr tudo em prática, conhecer os materiais. Uma coisa é nós temos o teórico e temos a estudar e sabemos todos os pormenores. E na prática vamos então dar uso à ferramenta que nós aprendemos. É uma troca de aprendizagens. Elas aprendem comigo e eu aprendo com elas também, porque todos os dias aprendemos um pouco. Agora, há muita técnica nova, há muita inovação, principalmente nesta área, e há que aproveitar também a malta nova para estas coisas. Esta é uma boa profissão para seguir porque aprende-se muito, viaja-se muito, conhece-se imensos locais, mas também conhecer gente nova, não ter vertigens, principalmente por causa das alturas e estarmos em sítios, por exemplo, onde pode ser o primeiro andar, ou o segundo ou o terceiro, mas agora imagina que nós trabalhamos num prédio de 10 andares e isto é um bocadinho isto que acontece. Para todos aqueles que sejam jovens e querem ter uma profissão de futuro, esta é um futuro. Atualmente é obrigatório em qualquer prédio que seja feito, em qualquer moradia, em qualquer projeto, tem que haver alguém para os expor e para os montar e tratar deles. O Rui está a fazer o estágio, quando acabar já articulei também com o Centro de Emprego para vir trabalhar para junto de nós. Ninguém vai começar uma música sem antes pensar em escrever. Nós também, como técnicos de painéis solares, temos que primeiro saber, aprender, que é para depois virmos a construir. Jovens desempregados há pelo menos 4 meses e empresas interessadas em recrutar estagiários ou contratar jovens são os destinatários do portal Impulso Jovem. Em impulsojovem.pt encontra todas as informações sobre este programa que pretende impulsionar a contratação e incentivar o empreendedorismo jovem. É só escolher a opção que pretende. No caso de jovens à procura de um estágio, devem selecionar o setor no qual estão interessados e obter todas as informações sobre a medida Passaporte Emprego. Quem pode beneficiar desta medida, quais os apoios que são concedidos ou quais os tipos de passaporte existentes. São algumas das informações que disponibilizamos em impulsojovem.pt. O programa aposta também no empreendedorismo e, como tal, pode ser uma preciosa ferramenta para quem pretende criar o próprio emprego. Noutra vertente, as empresas têm à distância de um clique todas as informações úteis sobre apoios à contratação, sobre recrutamento de estagiários ou apoios ao investimento. Um portal que quer dar um novo impulso aos jovens desempregados e às pequenas e médias empresas. O nosso próximo convidado é um jovem normal, com gostos em tudo idênticos aos da sua faixa etária, mas com um percurso profissional já invejável. Chama-se Jairo Carrasco, tem 23 anos e em 2010 foi reconhecido como o melhor soldador europeu no campeonato Euroskills. Foi assim que há mais de um ano apresentei o Jairo, hoje com 24 anos, e um percurso profissional consolidado. Depois de ter terminado a formação profissional, deu-me também a equivalização no ano. Depois tive o interesse de continuar, não ficar por ali. Eu escolhi esta profissão porque acompanhava o meu pai, ele também tem esta profissão,
Então fui seguindo as pesadas e atualmente exerço a profissão. É um trabalho duro porque requer muitas capacidades psicomotoras, até algum esforço físico. Para ser um soldador é preciso ter concentração, ter calma e dedicação também pela profissão e gostar, principalmente é gostar para conseguir passar por cima dos desafios, porque a nossa profissão também tem muitos desafios. Depois de ter sido campeão europeu, tive o convite por parte de ser formador. Depois de ter passado por todas as competições, já não é possível concorrer outra vez. E surgiu o convite por parte do Centro de Formação para eu ser formador. Agora já sou formador à roda quase de 2 anos e pouco. E tenho gostado. Toda aquela iniciativa que eu tinha, todo aquele empenho, tento transmitir para as pessoas que eu estou a dar formação e ponho no lugar deles, onde eu já estive, as dificuldades que eu tive, tento perceber as dificuldades que eles tenham para conseguir explicar e saber quais são as dificuldades deles, para eles conseguirem evoluir e tentar passar todo o meu conhecimento, tudo o que eu aprendi no meu percurso, agora passar o meu conhecimento para outras pessoas. Jair testemunha a importância do empenho, da dedicação e da qualificação para se atingir um patamar de excelência naquilo que se faz. A experiência da participação no Campeonato das Profissões e os frutos colhidos desde então abriram ainda mais os seus horizontes. Hoje é formador na Solisform, no mesmo local onde tudo começou. É uma área que precisa mesmo de muita dedicação, muitas horas, é uma área que precisa de muita prática. Tudo aquilo que ele me diz entra e não sai. Tenho um orgulho enorme em ele ser o meu formador e acho que ele também tem um orgulho enorme em ser o meu formador. Estou orgulhoso de termos conseguido a medalha de prata agora no Europeu, por eu ter transmitido os conhecimentos e por o formando ter conseguido absorver também todos os conhecimentos e ter feito uma boa prestação. Uma sensação indescritível. Consegui subir ao pódio depois de tantas horas, tanto esforço, não só da minha parte, da parte do meu formador, da parte da escola, da Solisform, que investiram bastante em mim. É preciso ter uma boa formação, preciso ter um estofo atrás, não é só, às vezes não é só vontade do formando, não é só vontade do formador, é preciso ser uma equipa, é preciso estarmos todos em sintonia para conseguirmos ter uma formação, para termos resultados no final da formação, que corra tudo como desejado. Uma história que serve de exemplo aos mais jovens, contada na primeira pessoa. Um caso de exceção? Acreditamos que não, porque há muitos portugueses que têm dentro esta vontade de vencer. Tenho a certeza que é o seu caso. Depois de lhe termos falado na medida Estímulo 2012, destinada ao regresso de desempregados ao mercado de trabalho, depois de lhe termos explicado o que é um curso de aprendizagem e a quem se destina, depois de lhe termos mostrado o portal Impulso Jovem, lembramos-lhe que existem ajudas técnicas e produtos de apoio destinados a facilitar o acesso ao emprego e à formação profissional de pessoas com deficiência ou incapacitadas. Se é o seu caso, saiba que as candidaturas estão abertas desde julho e que o orçamento foi reforçado para abranger mais pessoas. Se é portador de deficiência e incapacidades que necessitem destas ajudas, dirija-se ou acompanhe um familiar ou amigo nestas condições a um centro de emprego mais próximo para que a candidatura seja feita e que dê assim origem a um processo de avaliação. Com a ajuda de um técnico, poderá encontrar uma solução que mude a sua vida. Porque para o Instituto de Emprego todos podem e devem ter a sua oportunidade de qualificação e de obtenção de emprego. Meus horizontes não têm limites, é trabalhar e dar o máximo e as coisas vão aparecer como apareceram até agora. A sorte é preciso procurá-la. Hoje ficamos por aqui, mas voltamos para a semana. Até lá, não se esqueça de investir em si.